de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Otacílio Negreiros Neto. Ele é advogado e também apresentador, junto com o Dr. Félix Ferreira, do programa Tribuna Popular. Eu ia falar Ponto de Vista, mas não, Tribuna Popular, aquele antigo programa que eu apresentava. Dr. Otacílio, falando um pouquinho da sua prática hoje, você fez um site voltado à área jurídica. De que o site trata? Olha, doutor Félix, na verdade, doutor Rodrigo, na verdade o site é um site pessoal meu, é um website, né, que eu criei, aonde lá você vai encontrar, tem minha biografia, tem a questão da dúvidas e sugestões, alguém que tem interesse em tirar alguma dúvida, você entra lá no meu site e eu estou melhorando, tem os links jurídicos, sites dos tribunais do país todo, especialmente aqui do estado do Amazonas, né? Então, a princípio, seria isso, né? E dúvidas e sugestões. Ok. Falando um pouquinho de horário do programa, qual horário que o programa está indo ao ar? Olha, o programa Tribuna Popular, o inédito, ele vai ao ar às 10 horas da noite, às 22 horas do sábado, né? Com reprise às terças e quinta-feiras. Mas acontece que às vezes a grade de programação da emissora tem disponibilidade e acaba repetindo durante a semana, 2, 3 vezes, durante o dia, desculpa, né? Então, mais ou menos é essa a programação que a emissora dispõe para o programa. Para quem vê o nosso programa no sábado, nosso programa na reprise, o compacto, no sábado entre as 9 horas. Depois do nosso programa, emenda com Tribuna Popular e já fique e veja a programação inteira da TVC, que é a TV Cidade. Falando um pouquinho, doutor, de atuação nos fóruns, o que você acha de hoje e o que tem que ser melhorado nos fóruns, no fórum principalmente, e na Justiça do Trabalho, no TRT? Olha, eu vejo assim, doutor Rodrigo, principalmente para os advogados, há uma necessidade de melhor estruturação, né? Para acomodar melhor os advogados, dar uma estrutura melhor para os advogados trabalharem. Porque, como o senhor sabe, o advogado ele é indispensável à administração da justiça, né? Então, ele é fundamental. Então, hoje, o que a gente se depara nos fóruns é uma falta de certa estrutura, né? Então, eu espero, na verdade, que isso venha a melhorar, né? Que o Poder Judiciário como um todo, né? Não só a parte o trabalhista, mas como o Poder Judiciário do Estado do Amazonas, né? Dê uma melhor acomodação para os advogados, salas condignas, né? Para o advogado trabalhar melhor, para poder atender o jurisdicionado naquele momento. Ali na Justiça do Trabalho, a gente sabe que tem muitos reclamantes que chegam lá na hora e quer ser atendido ali, e nós temos uma sala da OAB muito pequena, que às vezes é difícil de acomodar a todos os advogados que ali estão, né? Falando um pouquinho no programa, você sempre puxa uma linha mais patronal. O doutor Félix, quando se fala em direito do trabalho, puxa uma linha mais do empregado e você uma linha mais patronal. Por que se deu essa formação, na verdade, em que você passa a defender diretamente a empresa e o doutor Félix só o empregado? Olha, na verdade não é bem essa a finalidade de eu defender o empregador. Na verdade é que pelo fato de eu ter clientes, né, na verdade patronais, e trabalho em empresa também, né, como advogado de empresa, então isso aí me deu assim mais uma referência como advogado do empregado. Então eu lido muito com essa questão do empregador, né? Então eu milito mais para o empregador do que para um empregado. Mas às vezes eu também tenho clientes empregados em que eu atuo também, né? Mas às vezes a gente procura no programa diferenciar isso aí, porque o Dr. Félix também ele atua mais para o empregado. Exatamente. Então há um balanceamento, como eu disse no início do programa, a balança ela fica preparada. Exatamente. Que eu acho que o interessante do programa é isso, né? Você não ouvir só a opinião de uma pessoa que pensa a respeito de um determinado tema, mas também você ouvir de outro colega que tem uma outra visão, né? Senão o programa fica torto, né? Exatamente. Então melhorar um pouquinho para não dar problema nenhum. Estávamos falando do fórum e hoje, eu sempre que venho um advogado aqui no programa, eu gosto de falar isso. Pela primeira vez temos 2 advogados na administração da justiça. Digo 2 advogados porque são 2 desembargadores que vieram do 5º Constitucional da OAB. Com isso, você acha que a OAB fica mais fortalecida ou não? Como advogado, tenho um orgulho muito grande de saber que o nosso Poder Judiciário do Estado do Amazonas está representado por um advogado, Dr. João Simões,
né, desembargador, e a doutora Valdenira Faria Tomé, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que inclusive tive a oportunidade na época de advogar juntamente com ela do mesmo lado, ou seja, nós advogávamos para a mesma empresa, né, na Justiça do Trabalho. Então aqui quero mandar um abraço para todos eles e parabenizá-los. Então estamos vivendo numa nova era, mas esse ano temos um problema a caminho, que é a situação do aperto que a presidente Dilma vai dar nos concursos públicos, dizendo que todos os concursos estão suspensos. Você acha que essa suspensão dos concursos públicos vem atravancar um pouco o judiciário amazonense? Com certeza, vem atravancar sim, porque hoje há uma carência muito grande de servidores públicos nesse sentido, né? A justiça, às vezes, ela não é mais célere também, justamente por falta de servidor. Às vezes, ela não consegue prestar jurisdição na rapidez como deveria ser, exatamente por falta de servidor. No entanto, doutor Rodrigo, eu vejo que esse corte, eu não vejo como uma forma legal. Por quê? Porque quando foi lançado esses concursos, já havia previsão no orçamento para que fosse realizado e chamado esses concursados, né? Então, a gente vai sofrer um pouquinho por causa desse né? concurso. Infelizmente, né? Eu estou vendo aqui na internet uma decisão da OAB do Rio de Janeiro, em que no verão foram suspensos os ternos, o uso de terno para advogado nos fóruns. Você acha que em Manaus, que também é tão quente ou bem mais quente que o Rio de Janeiro, essa portaria, na verdade, essa decisão da OAB do Rio de Janeiro poderia ser seguida pela OAB do Amazonas? Olha, eu posso até dizer porque eu advoguei no Rio de Janeiro, eu me formei no Rio de Janeiro, né? E tive a oportunidade... Por isso que eu puxei essa decisão. Eu me formei no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de advogar no Rio de Janeiro, né? Então eu conheço muito bem ali o calor carioca, como também conheço aqui o calor do meu estado, o estado do Amazonas, que também é muito quente. Mas eu acho que isso não vai resolver, entendeu? A gente tem que climatizar mais os fóruns, entendeu? Para que o advogado possa realmente exercer sua profissão decentemente, vestido conforme diz lá o estatuto, ou seja, tem que estar de terno, paletó, né, uma gravata. É importante se comportar numa audiência bem vestido, sem dúvida alguma. É a situação como é que eu posso dizer, a liturgia do cargo que exige uma roupa mais adequada. Da mesma forma como o juiz, ele tem que estar com a toga, né? Tem que estar bem vestido numa sala de audiência. Isso é importante, até para impor o respeito às partes, né? Isso é fundamental importância. Eu digo sempre isso, não que eu goste de usar paletó. Não sou muito chegado em paletó, não. Uso porque o trabalho me determina, principalmente em Manaus, em virtude do forte calor. Mas é incrível quando um cliente me vê de paletó e sem paletó. Às vezes ele não me reconhece quando eu estou sem paletó. Ainda mais agora que eu tirei o óculos, né, operei a vista, aí fica uma situação mais difícil. Mas em razão do ofício, da nossa profissão, é importante que o advogado ele se porte de uma maneira adequada, se vista bem, né, adequadamente, com paletó, com terno, que é isso que até vai identificar seu advogado. Às vezes você não está mal vestido, sem um paletó, às vezes a pessoa não olha você nem respeita você, às vezes, como um advogado, né? Então é importante, eu acho importante isso aí. Ok, fazer agora um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.